Olá, que o Senhor Deus abençoe sua vida. Hoje estaremos falando sobre memória. Eu quero te ajudar a ter uma memória maravilhosa, abençoada, de modo que a proposta de Deus para a nossa vida é o que nos fará, realmente nos vai incentivar, vai nos trazer realmente uma proporção grande de uma visão celestial, promessa de Deus para a nossa vida. Então, o tema da mensagem de hoje é: lembra da proposta que te fiz. É sabido que a memória, ela nos dá uma capacidade poderosa. Por exemplo, uma criança, quando começa a estudar, ela vai aprender a fazer uma conta de adição, não é? Ela vai saber fazer uma divisão. Ela, na ciência, ela vai se lembrar, não é? De plantação, de como que essa planta ela é gerada, germinada na terra. Ela vai aprender sobre geografia. Ela vai se lembrar de países, de estados, de cidades, que alguns, por exemplo, as pessoas que chegaram a determinadas regiões, não é, dominaram, colonizaram e foram aprendendo. E quer ver o teste da memória no momento da prova? No momento da prova não tem professor para dar aula. Ele até está lá, mas está em silêncio. Ele não tem os livros, mas ele tem memória. E quando vem uma pergunta, ou quando ele tem que fazer ali, por exemplo, uma equação, ele tem que fazer ali uma divisão, ele tem que fazer uma subtração, ele tem que ali lembrar de nomes, de lugares e de como o fato aconteceu, trazendo respostas. Isso é um sinal que Deus deu essa coisa tão maravilhosa, não é? Que é a nossa memória. Agora, como eu falei que o tema da mensagem é lembra-te da proposta, a proposta de um aluno, qual que é? Passar de ano, ter essa alegria de chegar no fim do ano, passar para a próxima série. E quando termina, não é? Ele quer fazer uma faculdade. Mas por quê? Porque ele se lembra que há uma proposta. E que proposta é essa? No final de tudo, ter uma bela profissão. E essa profissão vai sustentar a sua casa, a sua família. Agora, eu quero trazer isso para o âmbito espiritual. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 12 e o versículo 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus. Olha o teste, olha a prova. Lembra de Jesus. Olhando para o exemplo de Jesus. Olha a proposta. Tem uma proposta se você fizer isso. Memorizar Jesus. Lembra que no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala no versículo 24, está escrito: e tendo dado graças o partiu. Jesus, lembra? Quando ele partia o pão e distribuía o vinho, ou o suco da uva, e tendo dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que você, por exemplo, na igreja católica, é a hóstia. Mas o que é aquela hóstia? Para se lembrar que Jesus um dia entregou aquele pão, não é? Entregou aquele pão, ou seja, o corpo. Só que a entrega desse corpo foi exatamente o que traz a nós a memória de um Deus que nos ama e deixa a proposta que vamos sair daqui e vamos estar com Ele na eternidade, não é? Os católicos também pensam assim. Nós somos evangélicos, nós colocamos o pão e colocamos o suco da uva, que simboliza o vinho que tomavam naquela época, simbolizando o sangue de Jesus, o vinho. Então Jesus falava assim: quando vocês ministrarem a ceia, quando vocês ministrarem o pão e o vinho, isso é para que vocês se lembrem de mim. Lembrem-se de mim, porque eu tenho uma proposta para vocês. E eu vou trazer a memória de vocês, e eu quero que vocês depois, se puderem, anotem as propostas de Jesus. Então Jesus, ele, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor, ele nos aconselha, e ele diz assim: olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha isso, suportou a cruz. Olha, pelo gozo que lhe estava proposto, pela promessa que lhe estava proposta, pela promessa que lhe foi dita pelo Pai. Por exemplo, é como se o pai dissesse assim: filho, se você vencer o diabo,
Filho, se você vencer o mundo, filho, se você vencer a sua própria carne, filho, se você não se esquecer de mim, eu tenho uma proposta para você. Você vai se assentar do meu lado e governaremos juntos. Você terá poder de governar tudo e todos como meu primogênito. Olha a proposta. E Deus deixou propostas, Jesus deixou propostas a toda a igreja, a todo o mundo que crê. Então, observe, pelo gozo que o Pai propôs para Jesus, Jesus fez o quê? Eu tenho uma proposta, então eu vou suportar a cruz. Eu vou aguentar a cruz, porque eu não quero perder o meu Pai, eu não quero perder o céu, eu não quero perder o meu Senhor, o meu Deus, porque estava humanizado. E ele não estava no lugar de onde ele veio. A proposta seria voltar para o Pai, estar para sempre com o Pai, mas para isso tinha que suportar a cruz. Então a Bíblia diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou aquela cruz terrível, desprezou as afrontas. Quantas afrontas Jesus sofreu dos seus próprios irmãos judeus. Então, sabe o que foi que aconteceu? Olha a proposta de Deus. Então, como ele desprezou a afronta, suportou a cruz, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz nesse versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus: assentou-se à direita do Pai. Depois tem propostas para você que ele deixou. E você vai se lembrar desse momento, porque ele venceu. E nós venceremos, em nome de Jesus. Deixa eu falar para você, tá difícil suportar? Tá difícil? Lembra da proposta. Tenha memória de mim, disse Jesus. Em memória de mim, Jesus disse. Lembra de onde veio esse corpo e o que esse corpo passou. Lembra desse vinho ou desse suco de uva, o que ele representa para você, do que eu derramei pela sua vida. Essa é a proposta. Oh, meu Deus. Jesus disse, olha, lembra do capítulo 14 de João? Lembra? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então por que desistir? Por que parar? Por que esquecer? E se lembrar das coisas daqui, se nós não somos daqui? Por que você está tão presa com as coisas daqui? Se esqueceu da proposta? Então estou te ajudando. Estou refrescando a sua memória pelo Espírito Santo. Que não se esqueça da proposta que o Senhor Deus deixou para a sua vida. E tem muitas propostas. Observe uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele passou por uma situação, muitas situações difíceis, porque o diabo queria que Jesus se esquecesse. Você se lembra, em uma das partes mais difíceis da vida de Jesus, quando ele foi para o deserto? Você lembra que o inimigo falou assim, tá com fome, né, Jesus? Filho de Deus, tá com fome, né? Tá vendo essas pedras? E o diabo começou a dar visões para ele, como que aquelas pedras fossem pães. Elas poderiam se transformar em pães. Então o diabo jogava as visões nos olhos de Jesus, e Jesus com fome. Só que Jesus não podia obedecer uma vírgula do diabo, senão ele perderia o reino e nós perderíamos o céu. Mas Jesus lembrou-se de nós. Essa era a proposta. Filho, se você vencer, eu vou te dar todo o ser humano na sua mão para que você salve e perdoe os que creem em ti. Jesus se lembrou, se eu obedecer o diabo aqui no deserto, eu estou com muita fome, 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Eu não posso obedecer o diabo, mesmo fraco como estou. Então o diabo disse, transforma essas pedras em pães, Jesus. Era só Jesus obedecer e perderíamos o reino, e ele perderia, e o Pai não tinha plano B. Não tinha Gabriel, Miguel, querubim, serafim para fazer o que Jesus fez. Ninguém tinha a pureza, a riqueza divina de Jesus. Ninguém tinha no céu. O céu viveria triste, porque não havia plano B. Jesus, ele aceitou a proposta. Estar do trono junto com meu Pai e ter as almas, as vidas, os humanos para mim. E por isso vou sofrer por eles. E eu pergunto para você, e você está se esquecendo da proposta?
Não se esqueça da proposta. Há muita riqueza para você. Você está deslizando, vacilando tantas vezes. Mas as mãos de Deus hoje vai até você e te levanta. Não estou falando isso aqui para te agradar. Não, é Deus falando com você. Eu posso te levantar, filha. Eu posso te levantar, filho. O reino está preparado, as mansões, as casas, o reino está preparado, a praça, o rio, o livro. Tudo está pronto para você, mas lembra-te da proposta que eu te fiz. Suportar, enfrentar, silenciar, ficar na minha presença. Quanto mais você sofrer, mais busque minha presença, fale mais comigo, anda comigo. Lembra-te da proposta, em memória de mim. Eu tenho proposta, não te esqueça da proposta. Jesus, naquele momento, quando ele viu as pedras que o diabo colocou como pães, o que ele fez? Lembrou-se da proposta. E ele disse: Satanás, está escrito, esse é o segredo para vencer. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe que essa palavra? Este livro santo, a Bíblia Sagrada. Então, o inimigo, ele vai e apresenta todos os reinos do mundo. E Jesus vê reinos, governos, que ele iria governar se ele se dobrasse diante do diabo e o adorasse. Satanás ofereceu dinheiro, ouro, prata, coroa, trono, reinos, mulheres, alegrias, prazeres. Mas Jesus viu quem é que estava fazendo a proposta: Satanás. Cuidado com as propostas que muitos fazem por aí. Essa proposta pode ser maligna. Essa proposta pode te destruir. Então, não deixe nada, nenhuma proposta do mundo, do diabo, da carne, destruir a proposta que Deus te fez. Não deixe. Então Jesus disse: olha, Satanás, eu não posso me dobrar diante de você e não estou interessado no teu reino. Até porque tudo é meu. Nada do que foi feito se fez, tudo é meu. Então, Satanás, está escrito. Este é o segredo. Se lembrar da palavra, do verbo Jesus Cristo, as suas palavras. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o inimigo vai e o coloca em cima da igreja, no templo, lá no pináculo, lá no alto, e disse: Jesus, não é suicídio não, viu? Não faz mal se suicidar. Se joga aqui de cima, porque está escrito, já que o senhor está dizendo que está escrito que Deus dará ordem aos anjos para que você não tropece e você não caia daqui. Se suicida aí, se joga daí, eles vão te guardar lá embaixo. Então Jesus olha para ele e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito. Olha o segredo, está escrito. Jesus não esqueceu uma só vez de cada tentação que sofreu. E isso é um exemplo para você. De cada tentação que sofreu, ele disse: está escrito. Não se esqueceu da proposta. Eu tenho uma proposta lá no seu coração. E disse ao inimigo: não vou me suicidar, eu não vou me jogar daqui, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Afasta-te. E o diabo fugiu por um tempo, porque depois ele volta para tentar novamente, até matar Jesus na cruz do Calvário. Se bem que ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. Ninguém pode matar Deus, ele se entregou por nós. Então, qual foi o segredo da vitória de Jesus? Lembrar-se da proposta. Você se lembra que antes de Jesus ir para a cruz, Jesus foi traído, e quando ele foi traído, ele se lembrou o quê? Da proposta. Jesus foi negado, e ele dizia consigo, lá na sua alma, lá no seu coração, ele dizia: eu tenho uma proposta do Pai. Quando ele foi julgado injustamente: eu tenho uma proposta. Quando colocaram a coroa de espinhos e pegaram uma cana e quebraram a cana sobre a sua cabeça, e os espinhos que estavam na cabeça e encravaram sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça, ele se lembrou: eu não vou perder o Pai, eu não vou xingar ninguém, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou reclamar, eu vou suportar a afronta, porque eu tenho uma proposta. Jesus foi esbofeteado: eu tenho uma proposta. Jesus foi chicoteado: eu tenho uma proposta. Ele pensava consigo e carregava a cruz depois de tudo isso, e ele se lembrava com tanta dor, fragilizado, fraco, com sono, porque ninguém o alimentou, estava fraco, e segundo o Salmo, dava para notar até os ossos de Jesus.
O salmista messiânico. Jesus também foi crucificado e lá na cruz ele se lembrava: eu tenho uma proposta. E Jesus morreu, Jesus ressuscitou e a proposta lhe foi cumprida sobre a sua vida, está sentado à direita do Pai, se cumpriu e hoje está salvando vidas, almas, através da igreja, porque ele não se esqueceu da proposta. E eu quero terminar dizendo para você, lembrando você, algumas propostas, e aqui eu termino. Quando Jesus diz em Apocalipse 2 e o versículo 26, ao que vencer, que guardar até o fim as minhas palavras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Olha a segunda, a proposta. Não se esqueça disso. Isso é para você, é para nós. Veja, ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do Pai e de seus anjos. Olha a outra, a terceira. Ao que vencer, eu venho sem demora. Mas olha a proposta. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha outro. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Há mais aqui ao que vencer. Há mais, porque eu estou preocupado com o fim, para que você não se canse. Mas eu quero te lembrar e terminar dizendo para você: lembra-te da proposta. Não te esqueça da proposta. Quando vier a tentação, lembra da proposta. Quando te vier o momento em que você vai perder a cabeça, lembra da proposta. Quando você pensar, não aguento mais, vou para o mundo, lembra da proposta. Quando alguém vier querer te agredir, te bater, xingar, falar alguma coisa sobre a sua família, de repente é a sua fraqueza, minha fragilidade, eu particularmente o digo, lembra da proposta, modera suas palavras, modera sua defesa com sabedoria ou silencia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, a proposta, para que ninguém tome a sua coroa. Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Jesus está voltando. Não te esqueça da proposta. Lembra-te das propostas que te fiz. Deus te abençoe.